vírus da gripe suína pode ter sido criado e vazado de algum laboratório extremamente perigoso de grande disseminação, mutante similar ou praticamente idêntico à natureza do vírus da gripe espanhola moderno. Todos devemos evitar beijos, contato com as mãos, ficar em locais fechados como cinemas e cantinhos, metro lotado, ônibus lotado e que, infelizmente, não estão fazendo testes em todos os doentes suspeitos da nova gripe, com isto aumentando a contaminação e criando mais riscos de morte, porque o indivíduo não tem como saber se está ou não contaminado com o vírus da gripe suína. Este vírus, ao contrário do que dizem, é extremamente perigoso por ser mutante de fácil propagação e com uma resposta imunológica muito forte por parte das pessoas contaminadas. Estudo publicado em 2008, reproduzido em um laboratório no final dos anos 1970 e agora em 2009. Cientistas acreditam que o vírus, extinto entre os humanos, foi introduzido acidentalmente ou propositalmente. Cientistas de causou a pandemia em 1977, iniciada na Rússia e na China. Disseram que a gripe suína desapareceu entre os humanos depois que houve uma pandemia de outra linhagem do vírus em 1957. Depois, o H1N1 foi detectado até janeiro de 1976, quando ocorreu um novo surto. O alarme desse surto levou cientistas de todo o mundo a voltar a estudar o vírus com amostras congeladas e armazenadas desde os anos 1950. A maioria dos laboratórios possui a linhagem dos anos 1950. Não podemos dizer qual deles deixou que ele acidentalmente escapasse, disse Guilherme. Depois da pandemia de 1977, a gripe suína reapareceu anualmente, mas só agora acabou se tornando nova pandemia. Casos no Brasil. O governo corrigiu o número de casos. Segundo a pasta, o vírus atingiu muitos casos e se espalha rapidamente. O governo confirmou ontem o registro do primeiro caso de gripe suína resistente ao antiviral Tamiflu princípio ativo Oseltamivir. O paciente foi tratado com outro antiviral de princípio ativo Zaranivir e se recuperou. O Tamiflu é considerado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, um tratamento eficaz contra a forma atual da gripe. Segundo os infectologistas, uso disseminado do remédio e esperado que surgisse algum caso de resistência. Com muita gente tomando o medicamento, o vírus H1N1 da gripe suína se torna mais resistente. Os cientistas acharam uma combinação do vírus da gripe aviária, espanhola e suína misturados. Isso só poderia ser obtido em manipulação genética em laboratório para fins de estudos ou outro motivo do vírus, que pode ter fugido do laboratório. A 6 bilhões de habitantes do mundo, um terço pode contrair o vírus e de meio a 1% de óbitos, ou seja, 600 milhões de mortos no mundo. No Brasil, de 180 milhões de habitantes, um terço contraria a doença, ou seja, 60 milhões de pessoas com meio a 1% de mortes, que daria 600 mil pessoas. Por isso, temos uma mutação do vírus H5N1, a estirpe mais letal da gripe das aves, o torna contagioso e provoca uma pandemia como a da gripe espanhola que matou dezenas de milhões de pessoas em 1918. Não
pois as análises efetuadas no caso paquistanês mostram em carta descoberta e publicada no British Medical Journal quase 60 anos depois da pandemia de 1918-1919, um médico norte-americano diz que a doença começa como um tipo comum de gripe, mas os doentes desenvolvem rapidamente o tipo mais viscoso de pneumonia jamais visto. 2 horas após dar entrada no hospital, tem manchas castanho-avermelhadas nas maçãs do rosto e algumas horas mais tarde pode-se começar a ver as pianos estendendo-se por toda a face a partir das orelhas, até que se torna difícil distinguir o homem negro do branco. A morte chega em poucas horas e acontece simplesmente como uma falta de ar, até que morrem sufocados. É horrível. Pode-se ficar olhando, 2 ou 20 homens morreram.